Olá, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico dessa semana. Semana de Natal e Ano Novo, semana de festas. Espero que você tenha tido um bom Natal com a sua família e espero também que você tenha uma boa virada de ano, que o Senhor Deus abençoe o seu 2024. Nós iremos estudar hoje, irmãos, um texto da semana 14 do nosso circuito bíblico. Nós estamos transitando ali pelos livros do profeta Samuel, que relatam a história do profeta Samuel. Eu quero ler com vocês hoje um texto um tanto quanto disputado, né? Difícil teologicamente dizendo, mas eu quero tirar alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. É o texto do capítulo 28 de 1 Samuel. Então, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 28. Abre aí ou liga a sua Bíblia aí comigo, por favor, versículo 3 em diante. Eu vou ler o texto e depois a gente ora, tá bom? 1 Samuel 28, verso 3 diz assim: Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Eu juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. A mulher falou: Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Eu vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência deste ser? Ela disse: Um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você está me perturbando, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me cercando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso eu te chamei, para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Uma pergunta. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão e aterrorizado pelas palavras do profeta Samuel. Aliás, pelas palavras de Samuel. Até aqui tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, a tua direção, a tua capacitação, que o Senhor me conduza, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, prepare os corações e as mentes que vão ouvir essa palavra, e que nós possamos crescer um pouquinho, Pai, na compreensão de quem tu és, das coisas que o Senhor gosta e principalmente das coisas que o Senhor abomina, para que estas a gente não faça. Ensina-nos, Pai, por favor, em nome de Jesus. Irmãos,
Esse é um texto, eu falei que ele é um texto bem disputado, né? Disputado é um termo da academia para dizer que é um texto que não se tem um consenso de ideias. Ou seja, uma parte dos teólogos acha uma coisa, outra parte acha outra. Eu vou tentar ser o mais didático possível, apresentando algumas ideias destes teólogos, mas eu também vou expor a minha ideia e vou contar o que eu acho disso tudo. Qual é o background? Não, qual é o contexto desse texto? O rei Saul, ele se viu, ele estava em meio àquela guerra com Davi. O rei Saul foi ungido pelo profeta Samuel, o grande profeta de Deus. Neste momento da história, Samuel já morreu. Saul continua em guerra com Davi, procurando Davi para matá-lo. Porém, Saul também está em guerra com os filisteus. Israel sempre esteve em guerra com os filisteus. Os filisteus costumavam atacar Israel pelo norte, pelas montanhas, onde Israel leva vantagem porque o exército filisteu é mais forte, mas o exército filisteu ataca com carros. Essa é a força do exército filisteu. Nas montanhas não dá para usar os carros. Israel conseguia do alto das montanhas se defender, porque quando seu inimigo está embaixo, ele está vulnerável. Porém, na parte de cima, nessa região do país, existe uma esplanada, né, uma planície muito grande, que é o famoso Vale do Armagedon, ou Megido, ou Meguido, que é um conhecido vale na Bíblia, que é citado lá em Apocalipse, por onde os exércitos inimigos virão atacar Israel também. Mas essa informação é importante constar para a gente, por quê? Porque Saul, quando vê o exército inimigo daquele outro lado do país, fica aterrorizado, porque ele sabe que por ali vai ser difícil resistir, né? Suportar os filisteus. Então o que acontece? Saul, desesperado, clama a Deus. Mas Deus não responde Saul. Então Saul toma uma medida drástica. Vamos ver aqui. Verso 3. O escritor vai nos dar um contexto dos próximos versos. O contexto é: Samuel já havia morrido. Samuel é o profeta. E todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, a sua cidade natal. Ele dá a entender o quê? Que todo mundo sabe que Samuel morreu. Todo Israel o sepultou. Saul, agora falando do rei, então não confunda Saul com Samuel. Saul é o rei, Samuel é o profeta. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Ponto. Esse versículo está completamente solto no meio do capítulo, por quê? Porque a pessoa que escreveu esse livro, ela está intencionalmente te dando uma introdução do que vai, aliás, te dando um contexto do que vai acontecer logo nos próximos versos. Então ele diz: Samuel morreu. Ele deixa claro para você que está lendo o quê? Não tem mais profeta. Pelo menos não tem nenhum profeta conhecido, um profeta de peso. Já que, nós estamos no capítulo 28, já que em todos os capítulos anteriores, Samuel era o homem cuja boca Deus usava para falar com o rei Saul, com Davi também e com Israel. Tá bom, Samuel morreu. Aí o escritor nos dá outra informação. Qual? Saul, o rei, eliminou da terra de Israel os médiuns, os prognosticadores, aqueles que consultam os mortos, aqueles que jogam o que hoje nós chamaríamos de búzios, tarô, todas essas pessoas que mexem com o mundo espiritual a fim de saber o futuro. Por que Saul fez isso? Porque Deus mandou, desde Levítico, desde Moisés, é uma ordem explícita de Deus que nós não devemos procurar os mortos. Nós não devemos consultar os espíritos. Nós não devemos nos aliar com práticas que preveem o futuro. Quais práticas são essas trazendo para a nossa realidade de hoje, para a nossa aplicação de hoje? Nós não podemos frequentar centros espíritas, nós não podemos fazer parte de rituais que invocam espíritos,
nem que esses rituais ou que esses líderes digam que são espíritos de pessoas que viveram aqui, como seu filho, seu pai, sua mãe, sua tia. Nós não podemos participar de mesas onde lê à mão, onde joga tarô, onde joga búzios. Todas essas práticas que existem aí, nós cristãos estamos proibidos de fazer isso. Por quê? Porque o Senhor Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, através da igreja, e nós não devemos buscar a voz de Deus em nenhum outro lugar. Por exemplo, não existe a possibilidade de um cristão ler ou gostar ou acreditar em horóscopo, por exemplo, que é uma coisa comum à cultura brasileira. Por que não existe? Porque, assim, além de ser uma coisa que, enfim, sem desrespeitar ninguém, mas além de ser uma coisa completamente infundada, é uma coisa que diz respeito ao futuro da pessoa. E Deus, a Bíblia é clara sobre os adivinhas, as pessoas, os adivinhadores, né, as pessoas que preveem o futuro não herdarão o reino de Deus. Deus não tem parte com essas pessoas. Eu estou falando do nosso 2023. Volta lá para a época de Moisés, onde Deus falou para ele assim, ó, você tem que eliminar do meio do povo, não pode existir em nosso meio médiuns, pessoas que consultam os mortos. Depois, o tempo passou, chega em Samuel. Samuel resolve cumprir essa ordem de Deus e Samuel tira do meio do povo de Israel todos os médiuns. É isso que esse versículo nos diz, ou nos disse. Saul, eu falei Samuel, né? Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os mortos. Ponto. Agora ele vai entrar no assunto que parece que não tem nada a ver com o versículo anterior. Depois que os filisteus se reuniram, tá vendo? Parece que não tem conexão. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Então são dois acampamentos de dois exércitos inimigos. Quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo. Ele ficou apavorado. Ele, Saul, consultou o Senhor. Mas este não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Pausa. Então, Saul tentou conversar com Deus. Deus falava com Saul sempre na boca de Samuel. Saul, no passado aqui desse texto, nós estamos no capítulo 28, lá no capítulo 15, se eu não estou enganado, Saul comete um erro grave. Deus, ele perguntou para Deus se ele devia avançar em uma situação de guerra, se ele deveria atacar. Deus falou, sim, ataque, você vai vencer, só que não é para deixar ninguém vivo do outro lado. Saul vai, o exército de Israel ataca, o exército de Israel sai bem sucedido daquela batalha, porém desobedece a Deus. Fazendo o quê? Voltando da batalha com os bois, com os bodes, digamos assim, os carneiros, digamos assim, com o gado, essa é a palavra certa, voltando com o gado do outro exército. E Saul também deixou o rei do outro exército vivo. Uma clara desobediência a Deus. E perceba que uma desobediência sempre vai gerar uma mentira, sempre. Não existe desobediência na verdade. Uma desobediência sempre vai gerar uma mentira. O pai da mentira é o diabo, segundo a Bíblia. O pai da desobediência é o diabo também. Saul desobedeceu. Samuel vem conversar com Saul. Eles têm lá um problema, porque Samuel, como boca de Deus, fala assim, Samuel fala na primeira pessoa, mas ele está representando Deus, eu mandei, o Senhor Deus mandou você fazer tal coisa e você desobedeceu. Saul encosta em Samuel, a Bíblia diz, né? Samuel tá se virando para ir embora depois que ele dá a palavra. Saul encosta na roupa de Samuel, no manto de Samuel, naquela capa que eles vestiam naquela época. A capa de Samuel é rasgada. Aí Samuel profetiza sobre Saul. Da mesma maneira que a minha capa foi rasgada, o reino de Israel. O seu reino foi rasgado, o reino foi tirado de você e vai ser entregue a Davi. Desde aquele dia, Saul já tinha sido avisado profeticamente do que iria acontecer com o reino dele. Beleza. Esse é Samuel, o profeta. Falei certo. Saul foi avisado, este é Samuel, o profeta. Samuel morreu. Agora a gente está no capítulo 28. Saul está diante de uma grande crise de guerra. Ele vai conversar com Deus, Deus não fala com ele. Ele tenta conversar com algumas pessoas, Deus não fala.
Ele tenta perguntar para Deus e pedir para que Deus responda a ele em sonho, que é uma outra maneira de Deus falar conosco, Deus não fala com ele. Ele tenta ir através do Urim, que são as pedras que ficam na roupa dos sacerdotes, mas Deus também não fala. Até porque, aqui nesse contexto, só a título de informação, a estola sacerdotal nem estava mais em Israel. Então, Saul estava completamente aquém de Deus, separado de Deus. Ele tenta falar com Deus, Deus não responde. Verso 7 agora. Então, ou seja, por Deus não ter respondido. Então, Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Pausa. O próprio Saul, já que Deus não falou comigo, decidiu deliberadamente, óbvio, né? É um pleonasmo, se você decide é deliberadamente, mas ele deliberadamente resolveu procurar uma mulher que invoca os mortos. Mas ele mesmo, poucos anos atrás, tinha tirado todas as pessoas que invocam os mortos do país. Como ele decide procurar uma mulher que invoca os mortos se ele tinha mandado que todas essas pessoas fossem expulsas do país ou executadas? Então dá a entender, somente dá a entender, que Samuel sabia da possibilidade de existir uma mulher que invoca os mortos ali na região dele. Ou ele, o que seria pior ainda, pediu para que os servos dele fossem outro povo procurar em outro povo a resposta de um outro Deus. Procure uma mulher que consulta os mortos, por favor. Verso 8. Verso 7, final do verso 7. Eles disseram: existe uma em Endor. Como que os servos de Saul, os servos diretos do rei de Israel, sabiam onde existe uma mulher que consulta os mortos, se o próprio rei deles tinha mandado eles matarem as mulheres que consultam os mortos? Não era para eles terem essa resposta na ponta da língua. Isso é para você perceber como as coisas estavam completamente bagunçadas. Então pensa, irmãos, pensa. Vamos falar aqui de um pecado que é sempre bem fácil da gente entender, que é o pecado de adultério. Eu estou aqui, suponhamos que eu seja o líder da igreja, sou o pastor da igreja, presidente. Aí eu estou aqui falando: galera, vocês não podem praticar prostituição, vocês não podem ter sexo fora do casamento, vocês não podem fazer isso ou aquilo. Aí passa um ano. Eu chego com a minha liderança e pergunto assim: rapaz, eu converso assim, meu casamento está ruim, onde tem algum lugar que eu possa ter uma mulher? Aí todo mundo responde logo: tem um lugar ali. Tipo assim, como? Como que os caras responderam tão rápido isso? Isso mostra como o povo de Israel estava naquele momento. 8. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa dessa mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Então, ele está completamente ciente do que ele está fazendo. 9. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ou seja, essa mulher estava sob a jurisdição ali do povo de Israel, né? Então, legalmente ela estava dentro do território de Israel, porque ela está seguindo as ordens do rei de Israel. Chega um cara ali disfarçado, nós sabemos que é Saul, ela não sabia. Chega lá Saul disfarçado e diz: eu quero que você consulte um espírito para mim. Aí a mulher fala: mas você sabe que o rei Saul falou que não pode ter consulta de espíritos aqui, a gente não pode falar com os mortos. Interessante isso, porque parece que Saul está jogando com ela, mas parece que ela está jogando com Saul também. Se você se lembrar bem da história, o texto diz que Saul ele era completamente diferente de todos os outros israelitas, quando ele foi ungido rei lá no passado. Claro que isso pode ser uma força de expressão, esse completamente diferente, mas o texto é muito claro quando diz que Saul era mais alto que todos, mais bonito que todos. Saul era uma figura diferente do normal, do regular. Saul era acima da média em beleza, em capacidade física, em altura, talvez em eloquência. Saul era completamente diferente. Ele foi ungido rei porque
Nós sempre levantamos como os nossos líderes aquilo que os nossos olhos veem. Mas Deus não trabalha com o que os olhos veem, mas com o que o coração apresenta. Como que essa mulher não reparou aquela pessoa que estava ali perto dela? Beleza, vamos dar a dúvida para ela de presente, né? Vamos deixar com que ela tenha essa dúvida. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Essa própria mulher percebe que aquele homem ali, talvez ela soubesse quem é ou não, está lhe preparando uma armadilha. Tipo, ó, o rei falou que não pode fazer tal coisa. Eu vou na casa daquela mulher, vou induzi-la a fazer tal coisa. Quando ela começar a fazer, eu entrego ela para a justiça e ela será morta. Aí ela fala: por que você está mandando eu fazer isso? Você está me preparando uma armadilha? Verso 10. Saul jurou pelo Senhor. Olha essa afirmação. Olha essa afirmação. Se você está acostumado a ler a Bíblia, você sabe que desde lá do passado, desde dos primórdios de tudo, Moisés foi claro, o Senhor Deus foi claro. A gente não pode usar o nome de Deus em vão. A gente não pode jurar pelo nome de Deus. O texto diz que Saul jurou pelo nome do Senhor. Abre aspas. Olha as palavras de Saul. Juro pelo nome do Senhor. Senhor em caixa maiúscula. Ele falou o mesmo nome que Deus revelou a Moisés no Sinai. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida. Nossa, o cara está indo comer na mão do diabo, está indo consultar os mortos, está claramente desobedecendo a Deus, está mentindo para aquela mulher, porque ele omitiu que ele é Saul. E ele, naquele momento, na prática do pecado, ele traz o nome de Deus. Traz o nome de Deus para respaldar a prática do pecado dele. Olha que loucura. Olha onde estava o coração de Saul. Ele fala que ele jura por Deus que a mulher não será punida. Verso 11. A mulher fala: quem devo fazer subir? Pausa aqui. Eu já falei aqui nesses próprios vídeos de estudo bíblico, o mundo espiritual não trabalha com lugares físicos, em cima, meio e embaixo. Mas popularmente nós imaginamos, ou pelo menos nós dizemos na nossa cultura do mundo que eu digo, não cultura brasileira, cultura cristã, digamos assim, que o inferno é embaixo e o céu é em cima. A mulher diz: quem eu devo fazer subir? Isso é só uma informação. Quem eu devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Eu quero falar com Samuel. Verso 12. Quando a mulher viu Samuel, ela gritou e disse a Saul: por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. Pausa. Entre o verso 11 e o 12 deve ter tido alguns minutos. Por quê? A mulher pergunta para ele: quem você quer ver aqui na nossa sessão espírita? Aí ele fala: eu quero ver Samuel. Aí no verso 12, ela já vê Samuel. Provavelmente ela fez alguma coisa, algum ritual, tudo indica, né? Pela lógica. Ela fez algum ritual, passou o tempo lá, aparece esse ser. Ela vê. A Bíblia não diz que era. Olha o texto, pode ler em várias versões. Quando a mulher viu Samuel, a mulher que viu Samuel, ela que foi ela que respaldou, foi ela que declarou que era Samuel para quem estava naquela sessão espírita, e alguém dessa sessão espírita contou para o escritor do livro que nós estamos lendo. Perceba, continua. Quando a mulher viu Samuel, ela gritou e disse a Saul: por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? Então quem vai relatar é a mulher. O que você está vendo? A mulher fala assim: vejo um ser, que no original, as outras versões já colocam isso que eu vou falar. Vejo um Deus, vejo uma entidade, seria uma tradução hoje mais adaptada, né? Não o original é um Deus. Ela fala: vejo um Deus, com D minúsculo, que sobe do chão. Perceba que é a mulher que está falando. Saul fala: qual a aparência dele? Saul não está vendo nada, irmãos. Saul está conversando com a mulher que está vendo. Qual a aparência dele?
E ela diz: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Pausa. Tá lá tá lá uma sessão espírita, tá rolando toda uma situação estranha lá. Aí o Saul fala assim: por que você tomou esse susto? Aí a mulher fala: eu tô vendo Samuel. Aí Saul fala: o que você está vendo? Ela fala: um homem, como é que ela fala? Um senhor? Um ancião vestindo um manto. Irmãos, um ancião vestindo um manto. Qualquer pessoa, todo mundo vestia um manto. E qualquer pessoa mais velha seria um ancião vestindo um manto. Ela viu um ser e ela fala para ele: eu estou vendo um ancião vestindo um manto. Saul diz que é Samuel. Pausa. Irmãos, pausa. Calma, vamos pensar nessa senhora. Ela não reconheceu dentro da casa dela o rei de Israel, que é a figura mais conhecida do país. Qual era a segunda figura mais conhecida do país? Samuel. Samuel estava em todas as guerras. Samuel que ungiu Saul. Samuel era o grande profeta de Israel. Tem 2 livros na Bíblia com o nome dele. Samuel era uma figura ultra conhecida em Israel. Se você ler os capítulos da história dele, enquanto ele estava vivo, o povo via ele chegar de longe e já saía correndo com medo. Porque lá vem um homem de Deus. Alguma coisa vai acontecer aqui. Tá bom, tudo bem. A mulher não reconheceu Saul na casa dela, ou reconheceu e estava jogando com ele, e a mulher viu um ancião vestindo um manto. Ela não falou que era Samuel. Tá bom. Por que esse texto é disputado? Porque muitos teólogos respeitados, muitos, acreditam que esse espírito era o próprio Samuel. E outros teólogos, também respeitados, acreditam que não tem como ser Samuel. Aí cada um apresenta os seus argumentos, né? Eu não estou aqui para apresentar os argumentos de cada um deles. Eu estou aqui só para te dizer que uns acreditam que Saul foi a necromancia, a casa dessa mulher médium, consultar Samuel. Samuel já estava morto há um tempo. E esses irmãos acreditam que sim, Samuel veio responder Saul. Eu acho isso uma loucura, já está posta aqui minha opinião. Por quê? Como que Samuel ia obedecer a palavra de uma médium, um ritual de uma médium? Como que Samuel viria de baixo? Mais à frente na revelação bíblica, nós já estamos depois de Jesus. Jesus é claro ao dizer que o mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos. Que existe um abismo entre os mundos. Até no mundo dos mortos, onde existem os salvos e os não salvos, existe um abismo, eles não se comunicam. Lá no mundo dos mortos tem os salvos e os não salvos. Lá no mundo dos mortos tem um abismo entre esses 2 mundos. Eles não se comunicam. E o mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos. Então nós que já estamos para frente de Saul, para frente de Jesus, nós temos a revelação completa do texto bíblico. Fica muito difícil a gente assumir que era Saul aqui. Embora eu repito que existem muitas pessoas, irmãos sérios, que acreditam que sim, que era Saul, porque o grande argumento que eles usam é porque o que muitos irmãos sérios acreditam que era Samuel, aqui aparecendo, e o argumento que eles usam é que o que esse ser falou aqui aconteceu. Mas, irmãos, isso era óbvio, eu vou falar por quê. Mas calma, antes de eu falar por quê, calma. É completamente proibido consultar o mundo dos mortos. Por quê? Porque você vai ser sempre enganado. Uma desobediência gera uma mentira. Se você desobedecer a Deus, você estará em mentira e estará dentro de uma mentira. Tudo que está acontecendo quando você está na desobediência é uma mentira. Por exemplo, voltando para o assunto de um pecado, de uma traição. A pessoa que está traindo o seu cônjuge, ela está envolta em uma mentira. Ela está mentindo para alguém, mas ela está dentro de uma mentira. Ela acha que aquilo que está acontecendo é real, que aquela outra pessoa a ama, que eles vão ser felizes para sempre. Mas aquilo é uma mentira. Aquele acontecimento é uma mentira. Não estou falando que aquela terceira pessoa está mentindo. Perceba, é uma realidade. A pessoa que está desobedecendo, ela entra em um espaço de mentira. Tudo que está acontecendo ali é uma mentira. E o diabo está dando risada.
Todo mundo que está em desobediência está em um ambiente de mentira. Se você for em uma sessão espírita, você vai encontrar exatamente o que você procura. Por quê? Porque você está condicionado àquilo. Se você perdeu seu filho, você está em luto, a sua mente está completamente condicionada àquilo. Aí você tenta achar respostas. Não é normal uma mãe enterrar um filho, um pai enterrar um filho. Você fica bravo com Deus. Aí você clama a Deus. Deus não responde. Estou supondo, tá? Tô fazendo uma comparação com a história de Saul. Você clama a Deus, Deus não responde. Você resolve desobedecer e ir em outro lugar. Quando chegar lá, haverá uma resposta. Vai incorporar um ser que não é o seu filho. Vai falar com a voz do seu filho. Vai contar segredos do seu filho. Por quê? Porque o diabo é um ser espiritual, ele não é morto. Os mortos são os únicos. Abre aí a sua cabeça, vem comigo. Só pode morrer quem está vivo. Só está vivo o ser humano. Quem não é ser humano é um ser espiritual, anjos e demônios. Esses caras não morrem. Esses caras são outra coisa. Nós aqui morremos. Uma vez que nós morremos, nós vamos para o mundo dos mortos. No mundo dos mortos existe o que nós chamamos de céu, o que nós chamamos de inferno. O mundo dos mortos não volta para o mundo dos vivos. Aqui. As pessoas que estão no mundo dos mortos, abre a sua cabeça para você entender essa próxima frase. As pessoas que estão no mundo dos mortos, elas estão vivas, só que elas estão no mundo dos mortos. Elas não voltam para cá. Quem vai responder às suas dúvidas num centro espírita ou em outra religião são seres espirituais. Os demônios. Os demônios estão aqui, ó, desde que Adão é Adão. Então, se é fácil para um ser humano imitar a voz de outro, se é fácil para um ser humano imitar o jeito que o outro anda, que o outro gesticula, é completamente fácil e fácil da gente entender também que um ser espiritual consiga emular a voz do seu filho, o jeito do seu filho e tudo relacionado ao seu filho, se você for lá na mentira buscar uma resposta. Ah, mas contou um segredo para mim, que falou para eu ir no guarda-roupa e pegar dentro do terno dele, do bolso, não sei o que lá, uma carta que ele escreveu. Ué, a pessoa escreveu aquela carta mesmo na vida dela antes dela morrer. O mundo espiritual está vendo aquilo acontecer. Quando a mãe desesperada vai no centro espírita, o mundo espiritual vai contar aquele segredo para a mãe dela, para a mãe da pessoa. Não significa que é a pessoa que está ali. Como a gente pode afirmar isso? Porque a Bíblia diz que os mundos não se comunicam. A Bíblia diz que é proibido a gente procurar isso. Desde antes Deus falou, não procura. Vocês serão enganados. Vocês vão andar atrás disso. E uma vez que uma pessoa que está em luto, enlutada, ela encontra uma resposta nesse lugar, dificilmente ela vai sair desse lugar, porque ela realmente encontrou uma resposta. Só que não é uma resposta verdadeira. Aí, esse espírito vai manter essa pessoa cativa, é o que a Bíblia diz. E aí essa pessoa será cativa desse demônio, dessa religião, desse espírito, enfim. Espero que eu não esteja desrespeitando ninguém. A questão é, se você é crente, você não deve, em hipótese alguma, andar diante de outros deuses. Você vai arrumar um problema sério para sua cabeça. Porque se um dia você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas aquela questão que aquele outro Deus com D minúsculo que você foi se envolver, ele vai te cobrar, porque a gente sabe que todo pecado tem uma consequência. Sabemos disso, né? Todo pecado tem uma consequência. A gente acredita muito que se você martelar o seu dedo, você vai sentir dor. Você pecou, você fez uma ação, tem uma consequência. E a gente acha que no mundo espiritual não é assim, né? A gente faz uma ação e depois está tudo resolvido por Jesus. Não. Quando você pede perdão para Jesus, você confessa o seu pecado, o seu problema com Jesus está resolvido. O seu problema com o outro ser que você caçou não está resolvido. Por isso, em nome de Jesus, não ande diante de outros deuses. Não brinque com coisa séria.
Não ande por esses lugares. Ah, eu nunca fui nessas religiões, eu nunca fui nesses lugares. Tá bom, mas não brinca com isso. Não brinca com energias, espíritos. Eu sou espiritualista. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, eu ganhei aqui uma pirâmide que vai energizar minha casa. Ah, eu vou colocar essa musiquinha aqui, esse mantra, porque ele libera bons fluidos. Pelo amor de Jesus Cristo. É sério. Você vai arrumar problema com o seu Deus. E a pior coisa é você arrumar problema com Deus. É melhor você arrumar problema comigo do que com Deus. Ó, volta. Nós estamos em Saul, lá na cartomante, lá na médium. A mulher respondeu: eu vejo um ser que sobe do chão. E Saul perguntou: qual é a aparência dele? Ela disse: é um ancião vestido um manto que está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Pronto. Uma vez que você se prostra diante de um ser, você está entregando-o toda a legalidade sobre você. Imagina dois seres humanos. E um ser humano gosta tanto do outro que ele se prostra diante dele. Então ele está falando assim, ó, eu estou te servindo aqui com a minha mente em terra, com as minhas mãos no chão, com os meus joelhos no chão. Toda a minha força, a força do meu corpo físico, todas as minhas emoções e toda a minha mente, né? Coisas diferentes, meus pensamentos, vão te servir a partir de agora. Eu estou prostrado diante de você. O que você quer que eu faça? Saul se prostrou diante daquele ser. Interessante, só a título de curiosidade, que a gente não pode deixar passar essas coisas. Eu citei que lá no capítulo 15, quando Saul encosta em Samuel, Samuel está indo embora, Saul fala, fica aqui, o manto é rasgado. Olha que interessante como a Bíblia é linda. O manto de Samuel foi rasgado. Depois, o tempo passa, no capítulo 28, Saul supõe que aquele ser era Samuel, porque ele era um ancião que tinha um manto. Mas Saul tinha rasgado o manto de Samuel. Ah, Pedro, passou na loja e comprou outro manto. Nada disso, irmãos. Nada disso. Só a título de curiosidade, volta na história. Volta lá em José do Egito. Os irmãos ficaram com ciúmes de José, porque José recebeu o manto do pai. As pessoas não tinham duas peças de roupa. As pessoas tinham uma peça de roupa. Aí você dá um pulo na história, milênios, não anos, nem décadas, nem séculos, milênios. Você vai até Jesus. Jesus fala assim, se você tiver duas túnicas, você não precisa de duas, você dá uma para o seu companheiro. Por quê? Porque era muito difícil você ter duas túnicas. Então isso é só uma curiosidade. Se essa mulher falasse assim, eu vejo um ancião subindo com um manto rasgado, aí seria algo impressionante. Mas ela só falou que era um ancião que vestia um manto. Samuel se prostrou diante desse ser. Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Aí Samuel, o texto chama de Samuel. Samuel, isso aqui é uma coisa que quebra a nossa cabeça mesmo, porque isso é um dos argumentos que os irmãos que acreditam que era Samuel mesmo usam, que eles falam assim, a Bíblia diz que era Samuel. É verdade, tá escrito aqui. O escritor está chamando o ser de Samuel, fato. Samuel perguntou a Saul, por que você está me perturbando, fazendo-me subir? Olha que interessante, né? Samuel estava embaixo mesmo. Respondeu Saul, eu estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Olha que interessante. Quando Deus não nos responde... Olha que interessante. Essa é a revelação de hoje, tá bom? Quando Deus não nos responde pelos meios certos, nós iremos procurar alguém para ser Deus sobre nossa vida. Quando você está buscando uma resposta de Deus sobre se você deve ir, se você deve ficar, se você deve comprar, se você deve vender, se você deve casar, se você deve separar, e você acha que Deus não respondeu aquilo que você queria ouvir, ou você acha que Deus não te respondeu, você vai procurar alguém que diga o que você quer ouvir. Aí você vai entender o Novo Testamento quando diz assim que nós
ajuntamos para nós pessoas que digam o que a gente quer ouvir. A gente repudia os profetas, porque são boca de Deus e falam coisas difíceis e duras, e a gente se aconchega sentado aos pés de líderes que dizem o que a gente quer ouvir. Então o cara teve a coragem de falar para aquele ser que ele acreditava ser Samuel, um enviado de Deus. Ele falou isso: Deus não está me respondendo, eu te chamei. Se fosse Samuel, Samuel ia falar assim: mas se Deus não está te respondendo, eu sou servo de Deus, o que eu vou te falar se o próprio Deus não está te respondendo? Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O ser respondeu isso. Aí as pessoas vão dizer: ah, viu, não tem como ser um demônio, porque o demônio não falaria isso. Oh, irmão, como não, irmão? O demônio é o pai da mentira, ele quer enrolar você, ele vai ir, ó, te seduzindo até ele te pescar. Tá cheio de demônio pregando o evangelho no púlpito da igreja, com a Bíblia aberta, e você achando que é homem de Deus, e você acreditando. Ele fala lá 1 hora. Os 5 primeiros minutos é de Deus. O resto tudo não é de Deus, irmão. O resto tudo não é de Deus. E ele está seduzindo as pessoas. E aí as igrejas estão cada vez mais cheias, e mais cheias, e mais cheias. E cadê a mudança de vida? E o povo está se batendo por causa de um papel higiênico, os outros deixam de conversar por causa de candidato político, o outro quer separar da esposa, da 7ª esposa, já está indo para a 8ª, o outro abandonou os filhos. E aí o cara está lá na igreja. Ele está lá na igreja como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque juntou um vagabundo, pode falar vagabundo? Um vagabundo que abriu a Bíblia e está falando em nome de Deus e não é Deus falando. Porque a gente também não quer se converter, aí a gente vai ouvir quem fala o que a gente quer ouvir. Ou não o que a Bíblia diz. Jesus falou, o cara estava diante de Jesus. O cara era um excelente religioso, jovem rico. Ele era uma excelente pessoa. Excelente pessoa. Excelente. Como você sabe, Jesus fala para ele, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele fala assim, Senhor, isso eu já faço. O cara ele era o crente perfeito, o religioso perfeito. Jesus falou, então tá bom. Vende o que você tem e me segue. O cara não foi, irmãos. E ele era um religioso perfeito. Ele estava na igreja todo dia lá dizimando. Supostamente, tá? Estou fazendo uma analogia. Nós precisamos encontrar e seguir pessoas que pregam o que a Bíblia está dizendo. Saul se prostrou diante de uma entidade, achando que essa entidade era Samuel, boca de Deus sobre a vida dele. E assim, sinceramente, se você ler a história de Saul, você vai perceber que é tudo uma jogada. Samuel já tinha falado para Saul, o seu reino vai ser tirado, não tem mais jeito. Aí pausa, isso agora sou eu que vou falar. Deus não volta atrás, não tem mais o que fazer pergunta. Já foi. Saul errou 2 vezes grotescamente. Saul era rei, ele não era sacerdote. Eu vou contar uma historinha, não quero te confundir, mas só para você entender. Saul errou quando ele foi lá, venceu aquele exército e não fez o que Deus mandou. Depois, Saul errou, depois ou antes, não lembro a linha do tempo, quando Saul tentou falar com Samuel, Samuel demorou para aparecer, sabe o que Saul fez? Saul colocou a roupa de sacerdote e quis ele ser o sacerdote. Isso é um pecado, isso é um pecado extremamente grotesco e gigante. É grande no nível de você querer pôr a mão na arca de Deus, querer tocar a arca de Deus. Saul já tinha sido reprovado há muito tempo. Não tinha mais o que Saul perguntar. O fato dele ter sido reprovado há muito tempo e querer perguntar para Deus outra coisa mostra que ele não estava entendendo nada. Ele já estava completamente confuso das ideias. Fácil de ser enganado. Ele se prostrou diante de uma entidade, achando que era Deus falando com ele. A própria entidade falou, aqui para eu ser justo, né? Verso 16, disse Samuel, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. O ser aqui está se apropriando das palavras de Samuel. Está falando assim, Deus cumpriu o que eu falei para você que ele ia fazer.
18. Por que você não obedeceu ao Senhor? Está vendo? Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. Isso aqui é uma verdade. Aí vão dizer, o diabo não fala a verdade, o diabo é o pai da mentira. Isso aqui é uma verdade envolvida em uma trama de mentira. Envolvida em uma trama de mentira. Ele só está falando coisas aqui que todos nós já sabemos, porque a gente leu o texto até chegar aqui. Ele só está falando coisas que aconteceram. Ele não está falando nada que não aconteceu. Ele não está falando nada que está no coração de Deus. Ele só está replicando o que ele viu acontecer. Tudo isso aqui que ele está falando, Samuel falou mesmo para Saul. O seu reino será rasgado de você, porque você desobedeceu quando você não matou os amalequitas, você vai padecer o que vai acontecer hoje com você. Simples. A famosa profecia profetada, fácil de falar. Irmãos, basta eu encontrar aqui um casal da igreja rico, aí eu começo a tratá-los bem, eu começo a perceber quem anda com eles, aí eu começo a bajular quem anda com eles, e aí eu vou fazendo perguntas sobre esse casal para as pessoas que andam com eles. E aí quando eu for visitar esse casal, eu tenho informações sobre eles. Tipo assim, do nada eu lanço, porque o seu filho que está no Brasil está triste. Como você sabe disso? Deus me falou quando eu estava orando. Nada disso, foi tipo uma outra pessoa que me falou. Então assim, é fácil enganar as pessoas que estão em desespero. Porque a pessoa está desespero, ela está fora de si, ela está desesperada. Ela está sensível. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. 19. O Senhor entregará você e o seu povo Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Continua depois o texto. Isso aqui aconteceu. Aí por isso, fica uma pulguinha atrás da nossa orelha. Esse ser prevê o futuro mesmo. Ele falou que Deus entregaria Saul na mão dos filisteus. Não, irmãos, ele não prevê o futuro. Ele simplesmente replicou a palavra de Deus. Lá no passado, Samuel, estou sendo repetitivo para a gente entender, porque os irmãos vão falar que o demônio não sabe o futuro, o que é verdade. Como que se o demônio não sabe o futuro, como que ele falou aqui o futuro de Samuel? Ele não falou o futuro de Samuel como algo revelado. Deus já tinha falado pela boca de, eu estou falando de Samuel, mas é Saul. Ele não falou o futuro de Saul revelado. Deus já tinha falado para Saul, na boca de Samuel, no capítulo 15, tudo o que ia acontecer. Tudo. Todo mundo que estava ao redor daquela profecia sabia aquilo. O profetão, o grande homem de Deus, Samuel, falou que o reino de Saul foi rasgado e que o próximo rei é Davi. Falou, com todas as palavras. Então o que o diabo fez aqui, eu acredito que é um demônio aqui, que não é Samuel, que subiu das profundezas como um ancião vestindo uma capa, esse próprio ser replicou o que o profeta falou no passado. E aí, não no próximo capítulo, nem no outro capítulo, mas 2 ou 3 capítulos para frente, de fato, no embate entre Israel e os filisteus, Saul sucumbe. E aí ele vai tentar, num ato de desespero, deitar sobre a própria espada. Mas a gente vai ler lá em 2 Samuel, que ele não cometeu um suicídio, ele deitou sobre a própria espada, mas veio um outro rapaz e matou o rei. Por que eu trago essa história para a gente hoje? Porque nós somos facilmente enganados. A gente vive uma época aí onde a distância entre a verdade e a mentira está muito pequena. Então a gente acredita muito em coisas, em sorte, coisas que não fazem o menor sentido bíblico, a gente acredita. Porque a gente tem um pouco de medo de romper com a cultura e de ficar como se fosse um outsider, uma pessoa que está à margem, que não acredita nessas coisas. Mas é isso, irmãos. Ser cristão em 2023 é a maior contracultura que existe. A gente não corrobora, não concorda com um monte de coisa que é tida como, entre aspas, normal. Pior, outra palavra, entre aspas, natural. As pessoas estão tendo atitudes como se fossem naturais.
As pessoas estão tendo atitudes equivocadas e pecaminosas, dizendo que são coisas naturais, de natureza, de biologia, e não são. Agora, se a gente quiser servir a dois senhores, usufruir do Senhor Jesus Cristo e ser conivente com um monte de coisa que acontece, a gente não vai ser bem sucedido. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não pode andar prostrado diante da cultura. Nós temos a nossa cultura, a cultura do reino, a cultura do amor. Sim, nós amamos as pessoas e nós vamos na direção delas, é isso que nós fazemos. Mas nós não somos coniventes com os erros que elas cometem. Nós somos a luz, nós somos o povo que carrega a luz e que senta com a pessoa e ajuda a discernir que o que ela está fazendo é equivocado. E a gente não traz, o nosso amor não é um amor que abraça o erro da pessoa e traz a pessoa com erro. O nosso amor é um amor que abraça a pessoa. E aí a gente conta para ela o que está acontecendo com ela. Nós não devemos andar diante de outros deuses. Nós não devemos a gente não deve se submeter ao inimigo. A gente não deve negociar princípios. A gente não deve acreditar em tudo o que é dito por aí. A gente tem que buscar nas escrituras a nossa fonte de informação verdadeira. Se a Bíblia diz que o mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos, ponto final. O mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos e o que acontece nos lugares onde as pessoas invocam o mundo dos mortos é uma mentira. É isso que a Bíblia diz, é isso que nós acreditamos. Agora, você não precisa chegar para a pessoa e falar que é uma mentira, que ela é mentirosa, porque presta bem atenção nisso que eu estou falando. A pessoa não é mentirosa. Ela está envolvida em uma mentira, ela acredita naquilo. E nós que somos a luz, nós vamos ajudar essas pessoas a vir para a verdade. As pessoas estão desesperadas como Saul estava. As pessoas estão se prostrando diante de falsos deuses porque elas querem uma resposta. Nós somos o povo que carrega essa resposta. Nós precisamos estar completamente separados, o nome disso na Bíblia é santificados, separados do mundo, para que as pessoas vejam em nós essa resposta. Saul não tinha o direito de fazer isso, porque Saul era do povo de Deus e Saul era o líder. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Saul não tinha o direito de fazer isso. E eu não quero estar na pele dele. Não queria estar na pele dele no dia do julgamento. Não sei o que aconteceu com ele, não queria estar na pele dele no dia do julgamento. O que eu tenho a dizer para você hoje é, fora de Jesus, não tem outro caminho. Só Jesus é vida. O resto é morte. E fora de Jesus não existe energia boa. Fora de Jesus não tem clima bom. Fora de Jesus não tem predição do futuro, não tem lua em Marte, esqueci a palavra. Ascendente em Escorpião. Fora de Jesus é ascendente na Bíblia e lua na Bíblia e o meu signo é dinossauro. Já falei isso. Porque dinossauro não existe, os outros também não existem, eu prefiro dinossauro. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Jesus é o único caminho. Eu espero que você não deixe os seus amigos e as pessoas que estão ao seu lado procurarem os mortos. Porque você é vida. Se você é vida, você é o responsável pelo seu próximo, pelo seu ambiente ali por onde você caminha. Se as pessoas que estão ao seu lado estão procurando morte, é porque você não está vivificando a vida delas. Minha oração é para que você seja a vida por onde você for, em nome de Jesus Cristo. Feliz 2024, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.